gente está nessa série, né, falando Somos Um, uma série especial e que quando a gente imagina falar de sermos um, a gente imagina ser um com o próximo, né? Ser um com a família, com o parente. E eu queria começar a minha fala aqui, a comunicar algo que Deus colocou no meu coração, pedindo para você pensar em alguém que faça parte do seu relacionamento, mas não diretamente. Não seja um parente, não seja um amigo. Alguém, pense em alguém que você gostaria de ver a graça de Deus derramada na vida dessa pessoa. Eu queria que você pensasse nessa pessoa. Pensou? Sim? Agora eu quero que você pense em alguém da sua família, que você imagina que precise da graça de Deus derramada na vida dela. Agora, um terceiro, eu quero que você pense num irmão da fé, um irmão em Cristo, que você sabe que está passando por um momento difícil ou por alguma dificuldade, e que você também ora e pede a Deus para que derrame a graça dele sobre a vida desse irmão. Pensaram? Então guardem essas pessoas no coração de vocês, porque a nossa mensagem hoje fala, somos um em Jesus. E essa plenitude de ser um em Jesus nos propõe exatamente essa ideia. Jesus, orando pelos discípulos, ele apresentava ao Pai um desejo de ser um com eles e que esses discípulos fossem um com Jesus, assim como ele era um com o Pai. Jesus estava apontando para aqueles homens com o desejo de que eles entendessem a plenitude dessa unidade. E a ideia que eu vou trazer hoje à noite para vocês é mostrar como devemos ser um em Jesus, nos relacionando com pessoas. E aí eu sugeri que você, então, pensasse nessas três pessoas que você pensou. Podem ser mais, tá? Fiquem à vontade. Mas aquela pessoa que veio à sua mente primeiro, eu creio que é essa que vai receber de Deus algo vindo da sua vida. A sua vida será canal de bênção para a vida dessas pessoas. Essa unidade de Jesus, de estar lá o texto, João 17, 22, eu lhes dei a glória que tu me deste, Jesus falando. Jesus estava orando pelos discípulos, para que sejam um, como nós somos um. Jesus falava com o Pai, Pai, nós somos um. E a minha oração é que eles, entre eles, sejam um, assim como nós somos um. Mas ele continua, e ele diz, eu neles, e tu... Aliás, eu pulei um, né? Pulei? Acho que pulei, está aqui. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aqui começa esse desenvolvimento de raciocínio que eu quero te convidar. Porque Jesus está falando que o desejo dele é que aqueles discípulos fossem um entre eles, assim como ele era com o Pai. E agora ele fala que eles também, ele agrega outro valor, que eles também sejam um em nós. E Jesus então coloca aqueles discípulos agora não só entre eles, mas em unidade com Jesus e com o Pai. Jesus continua fazendo essa oração, incluindo aqueles homens. E ele diz ao final, para que o mundo creia que me enviaste. Havia um propósito nesta unidade. Quando Jesus está orando, ele apresenta a Deus um propósito. Não era só para sermos um e andarmos juntos, era para ser um, para que o mundo cresce que Jesus havia sido enviado. E aí ele continua dizendo, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste novamente e os amaste. Eu, no versículo 20, lembrei que Jesus apresenta a ideia de que ele está orando para o Pai
para que os discípulos crescem, para que os discípulos experimentassem a perfeita unidade nele e no Pai, mas com um objetivo, para que o mundo conhecesse a graça de Deus. Então, unidade em Cristo sugere a nós a graça de Deus derramado nas nossas vidas. Ser um com o próximo, ser um com um familiar, ser um com um irmão, sugere que você é um com Deus, um com Jesus, e a tua vida apresenta a graça de Deus para essas pessoas. Isso é viver a plenitude da unidade. Sejam perfeitos em unidade. Jesus era perfeito. E Jesus apresenta essa unidade perfeita. E a minha proposta hoje é essa daqui. Como ser um em unidade perfeita? Como ser um em unidade perfeita? Fazendo uma comparação, a gente vai ver esses 3 tipos de pessoas que eu pedi, essas 3 categorias de pessoas que eu pedi para você lembrar de um nome, e vamos ver que é possível viver a unidade em Cristo Jesus aplicando o amor a essas pessoas. Porque pessoas sugerem para nós relacionamento, sugere para nós proximidade, sugere para nós amor, sugere para nós andar juntos. Essa era a unidade que Jesus pedia ao Pai, para que os discípulos entendessem, e essa é a unidade que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Como ser um em unidade perfeita com Jesus. O texto que eu escolhi é esse texto, que está aí, ó. Certa ocasião, é a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E eu percebo aqui que aquele homem, ele estava querendo ser recebido no reino de Deus. O que eu faço para herdar a vida eterna? Muito embora houvessem outros interesses por trás daquela pergunta, mas aquela pergunta, para quem estava ouvindo, sugeria ser incluído naquele grupo de pessoas que Jesus apontava para a vida eterna, para viver uma vida eterna com o Pai, para que em Cristo Jesus todos experimentassem aquele amor. E aquele homem, então, mesmo com intenções que a gente duvida, né? Mas são intenções que apontam, mas quem está ouvindo com o coração lançado naquela unidade entende: opa, eu posso fazer parte do reino de Deus, eu posso ser um com Jesus e experimentar a unidade com o Pai, eu posso experimentar. E Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Como é que você lê a lei? Perguntou para o homem que era perito na lei. Em outras versões vai falar intérprete da lei. Como é que você enxerga a lei? E Jesus continua essa fala, e o rapaz responde, esse intérprete da lei responde para Jesus: eu conheço o mandamento, eu sei o que eu preciso fazer para me relacionar com pessoas, para ter acesso a Deus, eu sei como fazer. E ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Como é bom amar, né? Agora, como é bom ser amado. Como é maravilhoso experimentar numa relação qualquer, seja ela uma relação familiar, uma relação de amizade, uma relação de marido e mulher, você experimentar esse amor. Uma relação de amigos, um amigo chegar para você e falar: rapaz, como eu amo estar com você, como eu amo esse relacionamento que nós temos. E aí o texto revela para a gente que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Perdão, tem hora que eu me perdi aqui. Aproximou-se o samaritano, e aí o texto desenvolve mais alguma conversa, e o intérprete da lei pergunta para Jesus: quem é o meu próximo?
Você está falando que eu preciso amar o próximo, tudo bem, eu conheço isso, eu tenho que amar a Deus, ok, eu conheço isso, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus explica a parábola do bom samaritano, que haviam 3 pessoas, um homem andava por um caminho, foi assaltado, foi espancado nesse assalto, ficou entre a vida e a morte lá jogado no chão. E aí vem 3 personagens dessa história. O primeiro é o sacerdote, que olha, passa e percebe que aquele homem está quase sem vida e se afasta dele, passa de largo e vai embora. Depois passa um levita, que passa por esse homem, também olha e fala assim: não conheço, não faz parte do meu círculo de amigos, eu não preciso fazer nada por ele, porque eu não tenho nenhuma ligação com esse homem. Passa de largo e vai embora também, e deixa o homem lá entre a vida e a morte. E aí vem um samaritano. Eu percebo que quando Jesus conta essa história para aquele intérprete da lei, para aquele homem que conhecia a lei, deve ter sido estarrecedor, assustador. Aquele homem fala: mas ele está falando de um samaritano, de um grupo de pessoas que não se dá com os judeus, é isso que ele está falando? E aquilo imediatamente deve ter chocado aquele intérprete da lei, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus estava falando para alguém que conhecia a lei e que conhecia muito bem a lei. E aí ele começa a falar do samaritano. E aí diz o texto para a gente: aproximou-se o samaritano, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Vinho e óleo não eram coisas comuns que se encontravam em qualquer lugar. Aquele samaritano usou do melhor que ele tinha para cuidar de alguém que ele sequer conhecia. E aí Jesus continua dizendo: depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Cuidou dele. Aquele homem desconhecido recebeu cuidado. E antes o texto diz que deveria ser observada a lei em amor ao próximo. Então, o primeiro ponto é o amor ao próximo. Depois, o samaritano vai e cuida do próximo, que ele não sabe quem é. Quem é o próximo na sua vida? Quem é o próximo? Lembra daquela pessoa que eu falei logo, primeira pessoa? Você pensa em alguém que não faz parte do seu círculo de amigos. Ele é o seu próximo. É essa pessoa que você pensou, ele é o seu próximo. Ele pode não fazer parte do seu círculo de amizade, ele pode não fazer parte da sua família, ele pode não fazer parte da sua comunidade cristã, aquele que professa a mesma fé que você, mas ele é o próximo e ele é merecedor da graça de Deus. E quem é que leva a graça de Deus para o próximo? Será que são as pedras? Será que é algum animal? Não, somos nós, os portadores da graça de Deus. Se não tiver quem fale, como é que eu vou crer? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou viver algo novo se não tem quem fale? Eu não faço parte do círculo de amizade. Provavelmente o próximo poderia pensar. Aleluia. Ele respondeu, eu estou aqui, os meus slides perderam a forma aqui. Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Jesus pergunta isso para o intérprete da lei. Qual deles? Qual deles você acha que praticou o cuidado ao próximo? E aí eu coloco aí o sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual deles praticou? E qual foi a resposta daquele homem, daquele intérprete da lei? Perceba, ele não fala que foi o samaritano, mas foi o samaritano. Mas ele não usa o nome do samaritano. Tamanha dificuldade de lidar com o próximo. E ele diz: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei.
E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ser um com Jesus é fazer o mesmo para o próximo. Ser um com o Pai, a gente que gosta tanto de louvar, e a gente precisa criar essa cultura que o próximo é carecedor, é aquela pessoa que precisa receber a graça de Deus na vida dela. E isso virá através de nós. Sejamos um com Jesus, um com o Pai, para olhar para o próximo. Porque é isso que Jesus está falando: vá e faça. Não olhe se ele é samaritano, não olhe se ele está sujo, não olhe se ele está caído, não olhe se ele está derrotado na vida, ele é o seu próximo. Aleluia. Eu me lembro uma vez em que eu fui evangelizar um mendigo. Ele estava sentado, eu passava todo dia da escola, era jovem, passava da escola, e aquele mendigo sentado naquela escada. Um dia eu passei, e aí eu senti um mover de Deus na minha vida, falei: volta lá. Eu voltei, falei: o que eu vou falar para ele? O que eu falo para o mendigo? Outra coisa, né? Eu todo arrumadinho, né? Falei: vou sentar ali, o cara todo sujo, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Que desafio que você me pediu. Mas aí eu tomei coragem, crendo em Deus, sentei na escada, era uma passarela, um monte de gente passando, eu sentei do lado dele. Falei: tudo bem? Tudo bem, ele balançou a cabeça. Aí eu falei: você já ouviu falar de Jesus? Fui direto, né? Eu queria terminar logo o meu serviço. Falei: vou falar logo, vou falar de Jesus e vou me embora. Falei: você já ouviu falar de Jesus? Ele falou: várias vezes. Aquilo me arrasou. Eu falei: não tem mais o que falar. Ele falou que várias vezes. Aí eu falei: o que eu falo agora, pai? O que eu digo para esse homem que já ouviu várias vezes e está nesse estado? E eu aqui, todo mundo olhando. E aí o Espírito falou assim: pergunta a ele o que ele quer comer. Aí o que ele quer comer? Eu falei: ai, meu dinheiro. Já pensei logo, né? Perdi. Aí perguntei: você está com fome? Aí ele: estou cheio de fome, não como há não sei quantos dias. Aí eu falei: era isso. Eu falei: só um instantinho. Aí fui ali, aí acho que eu cheguei a comprar, eu não lembro muito bem, mas acho que eu comprei um salgado. Eu falei: não, eu não gosto disso. Eu falei: essa não. Eu fui dar, eu falei: então o que é que você gosta? E o Espírito foi ministrando: pergunta para ele, não tenta adivinhar, não tenta ser bonzinho, sou eu que estou fazendo. Pergunta para ele o que ele quer. E ele falou: eu quero um pão na chapa e um café com leite. Aí eu voltei lá, comprei, eu tinha comprado um joelho, foi isso. Ele não quis o joelho, eu botei o joelho debaixo do braço e fui embora. Cheguei lá, pão na chapa com café com leite. Sentei do lado dele, ele foi comendo e eu comecei a falar: você já foi a uma igreja? Já fui e tal, mas ninguém nunca me deu nada para comer, as pessoas me tratam mal, eu tive problema, eu sou viciado. Ele começou a contar a vida dele, daqui a pouco estava chorando. E eu comecei, aí eu falei: posso orar por você aqui no meio da rua? Ele falou: pode orar. Aí eu abracei ele, não estava com um cheiro bom, né? Mas eu abracei, falei: Senhor, está aqui esse homem, tu me mandaste vir aqui, eu estou entregando porque ele é o meu próximo. Ele é merecedor da tua graça. Foi para ele que Jesus veio, assim como veio para mim. Tu me tiraste do lamaçal do pecado, e esse homem está carente da tua graça. Ele é o meu próximo. Aleluia. E quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente coloca impedimentos e barreiras para que a graça de Deus se manifeste primeiro na tua vida em unidade, para depois você dizer: Senhor, eu sou um contigo porque eu estou fazendo a tua vontade. E a tua vontade é que eu leve as boas novas de salvação, cura e libertação para o meu próximo. Aleluia. E aquele homem, então, depois nunca mais vi, não sei se ele mudou, vai ver que ele falou: esse camarada vai passar aqui todo dia, vou fugir dele. Pode ser. Mas eu nunca mais via que ele não tinha uma perna, ele andava com a muleta. Ou seja, marcas de uma vida destruída. Mas naquele dia eu tive a oportunidade de ministrar algo de Deus na vida dele. Porque eu entendi que ser um com o Pai é amar pessoas, é me relacionar com pessoas.
Aleluia. A relação com o próximo requer de nós, primeiro, amá-lo. Versículo 27 desse texto de Lucas fala. Segundo, cuidar dele. E terceiro, ter misericórdia dele. Qualquer relação que nós estabelecermos com aquela pessoa que porventura não faz parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo familiar, vai requerer de nós amar a pessoa, amar como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é estar em unidade, isso é ser um com o Pai, para ser usado nessa unidade, nessa perfeita unidade, para aplicar a graça de Deus na vida do próximo. E aí a gente desenvolve em nós essa experiência de ser um amando o próximo. E aí você já deve ter escutado falar que quem ama, cuida. Já ouviram falar disso? Quem ama, cuida. Né? E cuida. Quem ama, cuida. E o samaritano naquela parábola foi exatamente o que ele fez. O ato de ajudar aquela pessoa é um ato de amor. Depois ele pega a pessoa, leva para uma estalagem e cuida daquela pessoa e paga para cuidar dela. Porque ele olhou e teve misericórdia daquela pessoa. Então, ser um em unidade com o próximo é amá-la, cuidar dele e ter misericórdia. Agora eu vou passar para o segundo ponto da nossa mensagem, que é ser um com o Pai, ser um em Jesus para cuidar dos parentes da sua família. Pensou naquele parente? Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente precisa olhar para os nossos parentes e entendê-lo para saber o que é necessário da parte de Deus para a vida dele. E eu cometi alguns erros de tentar adivinhar o que a pessoa quer e tentar agradá-la. E na maioria das vezes Deus falava para mim, eu não mandei você fazer isso. Não é assim, espera eu dizer para você o que você deve fazer com o seu próximo, com o seu parente. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Esse texto ele é forte no seu final, mas ele chama atenção, e Paulo escreve a Timóteo falando, olha, viva em comunidade, pregue o reino, mas cuide da sua família. Olhe para aqueles da família, olhe para as famílias que estão sendo estabelecidas, porque elas são merecedoras da graça de Deus. A sua família precisa de você em unidade com Jesus. Porque eu tenho certeza que se de madrugada alguém passar mal, alguém precisar de uma oração, é na sua porta que vão bater. É na sua porta que vão dizer, eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquele parente meu, e eu sei que ele tem Deus. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que a unidade familiar precisa ser cuidada. E eu ouvi, outro dia eu estava conversando no programa com o pastor de irmã e o pastor André Nunes, no programa Novo Dia, Nova Vida, que a gente tem às 10 horas, de 10 às 11 da manhã, e eu ouvi uma música, o pastor André até me corrigiu, falou, não, isso não é louvor, isso é uma música, né? Uma música que contava a história de um menino ou de uma menina, não sei, que pediu para a mãe para morar na igreja, porque o pai na igreja era uma bênção, chegava em casa, só a misericórdia de Deus. Não tratava bem a família, não se relacionava, crendo que ele estava em unidade com Jesus. Lembra do texto de João 17? Pai, permita que eles sejam um assim como eu sou contigo, e que eu seja um neles. Isso é unidade, somos um em Cristo Jesus. E quando cremos que somos um em Cristo Jesus, o que tem que refletir, o que tem que sair da nossa vida é essa graça transbordante para apontar para os nossos familiares e perceberem, ele mudou, ele tem Deus, tem algo diferente acontecendo na vida dele. Algo mudou, ele era grosso, agora não é, ou ela
arretada, né? Era nervosa, agora não está mais. Isso é fruto do Espírito. Mansidão e domínio próprio. A unidade com Jesus traz para você novidade de vida. Traz algo que humanamente não se pode mostrar, não se pode pregar sem viver. Então, é algo extremamente importante você perceber que você é um com Jesus, que eu sou um com Jesus. E a minha vida dentro do meu lar vai refletir a glória de Deus aonde eu for. Aleluia. Até porque os relacionamentos familiares se estabelecem entre 4 paredes lá, né, na sua casa, 4, 5, 6, não sei quantas paredes, mas se estabelece dentro da sua casa. E ninguém está vendo o que você está vivendo lá. Ninguém aqui de fora, mas a sua família está vendo. Qual é essa unidade em Cristo que você vive dentro da sua família? Você se alegra em ser quem você é? Você está contente com o seu mover familiar? Ou você acha que precisa mudar algo? Uma outra coisa, a gente sempre olha ser um da nossa perspectiva, né? Da perspectiva de eu sou um com ele. Mas você já pensou o contrário? O que aquela pessoa, um familiar, primo, tia, um avô, um pai, uma mãe, pensa em ser um com você? Tem gente que de repente pode pensar, eu não quero ser um com ele não. Do jeito que ele é, não quero ser um. Estou fora, não quero. Precisamos viver a unidade em Cristo Jesus, porque dessa forma Jesus falou, Pai, se eles aprenderem a plenitude dessa unidade, o mundo irá crer que Tu me enviaste, aleluia. É assim, existe um propósito nessa unidade, e você é convidado a viver essa unidade em Cristo Jesus, dentro do seu lar. Sabe por quê? Porque na relação familiar, ela vai requerer de nós amar a nossa família, amar essa pessoa que você pensou. Vai requerer de nós cuidar dela. Você já pensou em cuidar dessa pessoa? Não, pastor, mas ela está errada comigo, foi ela que errou. Foi ela que vacilou comigo, eu não tenho a menor perspectiva de me chegar a ela. Ore ao Pai. Jesus orou ao Pai, Pai, revela a unidade na vida deles, para que eles entendam e que eles vivam também em unidade, assim como eu vivo contigo. Somos um, Pai. Então, ser um com o seu familiar vai requerer de você viver essa plenitude de unidade em Cristo Jesus. Então, se vocês estão percebendo, a todo tempo, quando eu falo em ser um com o próximo e ser um com o familiar, você vai a Cristo e depois volta e se relaciona com essa pessoa. Sabe por quê? Porque Ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Ele nos purifica de todo o mal, de todo o pecado. Ele transforma as nossas vidas, Ele muda a tua maneira de pensar, Ele transforma o teu coração, Ele age nessa relação que porventura está quebrada. Você precisa crer, você precisa se lançar em fé e entender que Ele vai agir. Porque ser um em Cristo revela para nós um propósito. Qual é o propósito? Que o mundo veja que Jesus foi enviado para salvar o homem. Aleluia. Terceiro, o relacionamento familiar também revela misericórdia. Ele revela misericórdia, porque às vezes a gente é duro numa palavra, é duro num falar, é duro numa ação, mas Ele vai revelar em nós misericórdia na hora de agir. Quantas vezes, e aí eu te convido a fazer uma reflexão rápida, quantas vezes você já fez algo e requereu dos seus parentes, dos seus familiares, um perdão? Mas quantas vezes a gente tem a oportunidade de perdoar, de agir com misericórdia, e a gente impõe um rigor desnecessário. E ao invés de curar aquela ferida, você machuca mais a pessoa.
Então a proposta de Jesus o tempo todo é fazer dessa unidade uma unidade perfeita em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Agora vamos falar da terceira pessoa, que é um irmão em Cristo. E isso move o meu coração, porque eu tenho algumas pessoas, irmãos em Cristo Jesus, que eu torço tanto, e torcer pode parecer algo com pouca fé, mas eu torço em fé. Eu oro por ele, eu peço a Deus que abra uma oportunidade, que faça aquele irmão desenvolver, crescer, entender que Cristo se revela na vida dele, e eu oro por essas pessoas, porque eu tenho o prazer de um dia saber que elas venceram. Porque somos um quando a pessoa é vitoriosa, mas também devemos ser um se ela não for tão vitoriosa assim. E andar com ela em unidade. Senhor, eu sou um em ti. Você se revelou, Senhor Jesus, na minha vida como unidade. Agora me ensina a ser unidade com esse irmão. Porque a necessidade dele pode estar nas minhas mãos. E eu posso ajudá-lo em fé, numa oração, num caminhar, num abraço, numa palavra. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluias. Assim, também em Cristo, nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, quando falamos de unidade de fé, quando dizemos que somos um com o nosso irmão, estamos dizendo que fazemos parte do mesmo corpo. E se você sabe que aquele irmão está debilitado na fé, está com algum problema, o seu corpo não está bem. O seu corpo precisa de atenção. Não é ele, somos nós. Nós não estamos bem. Quando um irmão não está bem, quando um irmão está em dificuldade, nós estamos em dificuldade. Porque ele faz parte do corpo, ele é membro do corpo de Cristo, do qual você também é membro. Então, se olharmos para o todo, o corpo, que são vários, possui vários membros, quando um membro não está bem, o corpo tende, por exemplo, se é uma perna, o corpo tende a sofrer aquela dor e o corpo não vai bem, fica debilitado. Ah, mas é a perna, eu sou a outra, eu não sou a perna direita, eu sou a perna esquerda. Mas se você não tem a perna direita boa, vai sobrecarregar a esquerda. Daqui a pouco, quem é que está com problema? A perna esquerda. Se a gente olhar para o corpo, segundo essa proposta, você vai entender o quanto é importante ser um com o teu irmão. Andar em unidade, olhar para o problema dele como se fosse seu. Mas eu não posso fazer nada, eu não tenho condições. Ora por ele. Dá um abraço, dá uma ligação, passa um zap. Hoje é fácil, passa um zap, meu irmão, estou orando por você. Outro dia eu fiz isso, eu não podia fazer nada, eu estava longe, mas eu falei, estou orando por você. E a pessoa se derramou do outro lado. Poxa, que bom saber que você está orando. Uma coisa simples. Coisa simples. Mas a pessoa que está sofrida, ela precisa saber que tem um corpo que é um com ela todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A relação com o irmão requer de nós amá-lo. E aí eu coloco o texto como referência. Filemão, Paulo ressalta aqui a vida de Filemão, como Filemão era referência no trato com o irmão. Ele se converteu, Filemão se converteu. Paulo escreve a Filemão por causa de Onésimo, que era um escravo de Filemão. Mas Paulo ressalta principalmente, Filemão, eu tenho escutado de como você trata bem o teu irmão. E ele diz lá, do seu amor por todos os santos. Então, me revela, primeiro, a relação com o meu irmão tem que ser em amor. Também tem que ser em amor. Segundo, eu tenho que cuidar dele.
E aí o texto está lá em Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que diz: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Paulo está orientando Timóteo: vá lá para ajudar, vá lá cuidar daquelas pessoas. É longe, é distante, mas vai lá, cuida do irmão, porque cuidando do irmão você está cuidando do seu próprio corpo. E quando o corpo se desenvolve e cresce e vence, você é vitorioso juntamente. Aleluias, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas precisamos entender que existe uma unidade plena em Cristo. E essa unidade vai revelar para nós cada ponto desses relacionamentos. Aleluias. Terceiro ponto. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo escrevendo aos Colossenses. Ele vai dando dica de que ter misericórdia, ter cuidado, ter amor, faz parte da plenitude dessa unidade de ser um com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou terminando. Há uma revelação para nós o tempo todo, que ser um com o meu próximo sugere para mim ser um com Jesus. Sugere o tempo todo que essa unidade revelada no corpo de Cristo é que vai me fazer olhar para o próximo, olhar para o meu parente e olhar para o meu irmão e entender: eu posso ser um com ele. Aleluia. Então eu finalizo a minha fala dizendo para vocês: para ser um com o próximo, nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos cuidar do próximo. Nós precisamos agir com misericórdia com o nosso próximo. Da mesma forma, para viver em família, precisamos amar nossas famílias. Precisamos cuidar da família. Precisamos agir com misericórdia. Resumindo de forma geral, o trato com o meu irmão sugere para mim amá-lo, sugere para mim cuidar dele, sugere para mim ter misericórdia do meu irmão. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Essa é a unidade em Cristo Jesus. Você olhar para pessoas, para aquelas pessoas que você pensou, e eu vou te convidar a ficar de pé, que eu quero fazer uma oração com você por essas pessoas, para te dizer que ser um é olhar o próximo, olhar a família e olhar para quem está perto de você, vivendo a mesma fé, tendo amor, tendo um cuidado com ele e agindo com misericórdia. Até porque, se você pensou em alguém, alguém deve ter pensado em você. Você é corpo. Alguém aqui pode ter pensado em você como próximo, como amigo, como parente, como irmão, e você também receberá essa oração. Então que esse desafio de olharmos para as nossas relações e entender que o propósito do Pai em Cristo Jesus é salvar vidas, é nos fazer unidos nele para alcançar as almas. Esse é um propósito que te desafia, mas que é possível, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero que você se lembre dessas pessoas que você pensou, e eu vou fazer essa oração pedindo ao Pai, pedindo ao nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que ministra ao teu coração a oportunidade de cuidar dessa pessoa, de amar essa pessoa e de ter misericórdia dela. Porque agindo assim, você também poderá ser alvo da graça de Deus, dessa movimentação do poder de Deus na tua vida e na vida dessas pessoas. Curva a sua cabeça.